Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que curtam essa mensagem ao vivo, também compartilhem, comentem, e se você não é inscrito, que se inscreva no canal. A palavra diz assim, no Salmos 91, versículo de número 14. Salmos 91, versículo 14. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei. E também o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Muitos salmos, eles apontam para a figura do Messias. Eles trazem essa profecia, né, acerca do Messias, daquilo que seriam as atitudes, daquilo que seria o ministério, o período que o Messias viria ao mundo, na verdade. E isso também tem uma aplicação para esse contexto, mas, obviamente, como toda a palavra foi escrita também para nós, isso traz para nós alguns ensinamentos, promessas, uma palavra de encorajamento, de fortalecimento. Nós sabemos que o Salmo 91 ele é bem conhecido por ser um salmo onde Deus ele mostra a sua proteção, a sua providência, onde aqueles que se refugiam em Deus encontram um lugar seguro. Segurança, ela é demonstrada no Salmo 91 justamente em se refugiar em Deus. Ele que se refugia no Senhor, ele alcança essa segurança. Ele é bem conhecido por isso, é evidenciado por isso. E a grande questão é que Deus, ele não nos poupa das privações. Isso é importante ressaltar porque acho que se dependesse de nós, a gente diria assim, Senhor, o Senhor me permitiu, né? Porque o Senhor deixou, porque o Senhor quis, dentro da sua vontade permissiva, que eu entrasse nessa provação, que eu passasse por isso, que eu vivesse isso. As aflições, as decepções, nós não estamos só nelas, estamos a sós. Deus está conosco e isso é uma garantia de que há uma saída, de que ainda que as coisas estejam tão ruins, elas podem sim serem transformadas, mudadas. É uma garantia de que se você estiver na água, essa água não vai te afogar. Se você estiver no fogo, esse fogo não vai te queimar. E não vai haver algo definitivo de destruição na sua vida. Acho que essa é a certeza que nós acabamos tendo e esse salmo ele traz isso. O salmista que ele diz, olha, é como se fosse o próprio Senhor falando aqui nessa parte. Portanto, tão encarecidamente me amou. Como eu falei, conta para o Messias, mas também todos aqueles que têm esse amor encarecido, né? Que ama encarecidamente, ou seja, com excesso de vontade, com insistência, de uma maneira tão intensa. E eu acho que quando nós obedecemos a voz de Deus, esse amor ele é evidenciado. Porque se tem vontade de amar, quando se obedece, a palavra fala que o próprio Senhor fala, né, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Então o Senhor fala, também eu o livrarei. Poloei em um alto retiro. Quer dizer, quantos são os livramentos? Dá para contar, né? Quantas vezes Deus nos coloca nesse retiro alto? Acima de tudo. Quantas vezes Ele dá um basta, faz cessar as vozes, as tempestades dentro do nosso coração, da nossa mente. E Ele diz, porque conheceu o meu nome. Como eu falei, obediência. Conhecer o nome do Senhor significa conhecer tudo aquilo que envolve o projeto de Deus. Tudo aquilo que envolve a vontade de Deus. E obedecer. E o texto no versículo 15 diz, Ele me invocará e eu lhe responderei. Aqui é a grande chave. Não tem como só chorar na aflição.
só ficar prostrado. Você está chorando, meu irmão, minha irmã. Coloque as suas lágrimas no lugar correto. Não desperdice as lágrimas no chão. Dobre os seus joelhos e que sejam as tuas lágrimas como uma demonstração de sinceridade e de quebrantamento em oração. Ele me invocará e eu lhe responderei. Uma de tantas promessas de Deus. Quando invocamos o nome dele, ele nos responde. Estarei com ele na angústia. Como eu falei, Deus não nos poupa, mas ele entra conosco na provação. Estarei com ele na angústia. E ele entra para quê? Para nos retirar e para nos exaltar. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Ele entra conosco na provação, retira dela e nos exalta após ela. Um padrão divino evidenciado em todas as escrituras, todos os servos, em toda a escritura, todos os servos que passaram por situações de angústia, aquilo serviu como um trampolim para uma exaltação. Porque a angústia teve fim, o Senhor retirou eles dessa angústia e os exaltou. É assim que Deus faz. Então, quando temos esse entendimento, quando temos essa confiança, quando descansamos nisso, nessas promessas, a viagem fica muito menos turbulenta do que é. A gente consegue atravessar as provações com muito mais tranquilidade. Eu acho que o nível de confiança nosso vai medir o tipo de turbulência dessa nossa viagem, dessa nossa jornada. Quanto menos confiança, mais turbulência. Quanto menos confiança, mais dificuldade. Quanto menos confiança, mais sofrimento. Quanto mais confiança, mais descanso. E aí você consegue alcançar aquela posição de paz, né? Versículo 16 ele diz: fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É interessante porque são duas bênçãos, né? Uma para essa vida e outra para a pós-vida. Deus ele não está preocupado só em salvar o homem, ele está preocupado com a qualidade de vida do homem nessa terra. Nós não estamos vivendo aqui um cristianismo de escapismo, né? Onde, olha, o Senhor Jesus virá e vai tirar a igreja do mundo. Enquanto estamos aqui, a gente vai vivendo uma vida miserável, uma vida de tristezas, uma vida de privações. Não. Deus não quer isso para nós. Então, ele dá, isso é uma coisa que é recorrente nas Escrituras. Ele dá promessas humanas e promessas espirituais. No versículo 16, ele termina esse salmo assim: fartá-lo-ei com longura de dias. Longura de dias, ou seja, fartura, né? Dar-te-ei fartura de dias, em outras traduções. Quando o homem ele vivia muito, era um sinal de bem-aventurança. Ele era um homem privilegiado. Quantidade de dias, porque ele tinha a possibilidade de ver a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. E isso era algo que era um dos... no Antigo Testamento era uma das coisas que demonstrava a mão de Deus sobre aquela pessoa. A pessoa ter muitos filhos, a pessoa ter muitos dias de vida, viver muitos anos, né? Eram coisas que demonstravam essa qualidade divina, né? Esse padrão divino de qualidade de vida. Então é um simbolismo, algo representativo, sim, mas representa isso. Essa vontade de Deus em nos dar bons dias, em nos abençoar nessa vida. A gente vive uma vida miserável de sofrimento, tristeza o tempo inteiro, de lutas o tempo inteiro. Não, a gente se alegrar também, se deleitar em Deus nessa vida e alcançar a salvação. Lhe mostrarei a minha salvação. Agora é interessante essa expressão, lhe mostrarei. É uma salvação que não está revelada. Ela foi evidenciada na cruz do Calvário. Salvação, quando eu falo salvação, é Jesus, tá? Foi evidenciada na cruz do Calvário, mas o Jesus vivo, o Jesus do terceiro dia, porque as religiões pararam no Jesus da cruz, no Jesus do segundo dia, que é aquele que morreu, mas não ressuscitou. Até ressuscitou na teoria, né?
mas na prática não ressuscitou, porque não fala com eles. Eles não vivem uma experiência com esse Jesus verdadeiro, né? Então, lhes mostrarei a minha salvação. É o Jesus revelado, é o Jesus que se revela ao homem como Deus na sua vida. É o Jesus que se revela um Deus vivo e não aquele Deus morto com semblante de derrotado da cruz. Em muitos lugares aí tem e o coloca para cima e para baixo, porque o nosso Jesus, ele desceu da cruz do Calvário e ele ressuscitou. Essa é a nossa salvação. Então Deus, ele vem falando aqui de uma maneira tão clara e maravilhosa. As pessoas gostam muito de pegar os versículos mais conhecidos, né, do Salmos 91, que são os de cima, do 1 ao 13. Eu estou trazendo para vocês do 14 ao 16, que é a parte que quase ninguém fala, mas tem algo tão maravilhoso que pode ser explorado. Peço aos irmãos, antes de encerrar essa mensagem, que curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. Que Deus abençoe esse dia que se inicia, essa manhã de quarta-feira e esse dia de quarta. Pai, Senhor Jesus.